Pessoal do oitavo ano, então vamos lá começar aí a análise desse volume 3 da apostila, né, do terceiro bimestre. A gente tinha feito já Aprender Sempre, né, do começo da quarentena. Depois a gente passou para o volume 2 da apostila. Fizemos algumas coisas lá, mas não chegamos a terminar, né? Mas não tem problema, vamos começar essa volume 3 aqui, porque senão a gente vai ficar muito atrasado, né? No, no conteúdo aí, tá bom? Então a parte de português começa aqui na página 18, né, no portuguesa, e na página 19 tem aí as habilidades que vocês vão desenvolver com essa apostila. A atividade 1 que ele propõe aí chama-se Entre Labirintos, página 20, né? Então, para começar aí a atividade, ele pergunta: você já explorou um labirinto nas atividades escolares? Para você, o que é um labirinto? Então, essa é a minha resposta pessoal aí, né? E o texto 1 diz assim: labirintos, né? Ele dá a origem da palavra labirinto, da onde que ela veio, né? Vem do latim labirintos, tá? E tem uma origem bem antiga essa palavra, na época da mitologia grega, né? Os labirintos eram lugares que eram construídos para as pessoas não saírem de lá, né? Era uma espécie de prisão. E o mais famoso deles é o labirinto de Creta, que foi construído pelo rei Minos. Como o nome diz, né, esse labirinto ficava na ilha de Creta, né, hoje na atual Grécia. E aí lá dentro desse labirinto tinha um minotauro, que era um ser metade homem, metade touro, né? E aí as pessoas que caíam lá dentro desse labirinto eram devoradas por esse monstro aí, né? No sentido figurado, a palavra labirinto tem significado de uma coisa que é muito confusa, ou de difícil compreensão, ou de difícil, uma enrascada que você não consegue sair, né? E também nós temos no nosso corpo humano uma estrutura chamada labirinto, que fica dentro da orelha, né? Que é responsável pelo nosso equilíbrio. Então as pessoas que têm labirintite, né, é uma inflamação, né, uma disfunção nessa parte do corpo aí chamada labirinto. A pessoa se sente meio desequilibrada, com tontura, né? Esse é o significado aí da labirintite, né? Aqui em azul, é importante esse trecho, ó, na página 21. O português, o espanhol, o francês, o italiano e o romeno são exemplos de idiomas do latim vulgar, né? São considerados línguas neolatinas ou românicas, tá? Por isso que a gente diz que a nossa língua portuguesa veio do latim, né? Junto com essas outras línguas aí. E todas elas têm algumas semelhanças, né? Você pode ver que em português, espanhol, italiano, tem palavras que são semelhantes porque vieram da mesma origem, né? E por isso que a gente diz que essas línguas são latinas, né? Ou neolatinas. Daí vem o nome da América Latina, que é a América que fala português, que é o Brasil, e espanhol, que são os outros países, né? Do México para baixo, chama-se América Latina, tá? A língua portuguesa também recebeu contribuições de muitas outras, né? Origem indígena, que aqui havia os índios, e o tupi era uma língua bastante falada, né? E aí várias palavras vieram desse idioma. Africanas, né, com os escravos, línguas europeias com os imigrantes, como o italiano, o alemão, o francês, o inglês, o árabe, né? E hoje em dia a maior influência que a nossa língua tem é o inglês, por causa da tecnologia, né, do desenvolvimento da tecnologia, que a maioria das coisas são em inglês, né? Vai ser sempre assim? Não sabemos, né? Depende muito do poder econômico do país que está dominando. Hoje em dia, quem detém o poder econômico e financeiro são os Estados Unidos. Então, o inglês domina boa parte das comunicações do mundo. E por isso que a gente usa muitas palavras em inglês. Tá? Após a leitura do texto 1 aí, responda as questões. Qual é a finalidade desse texto? Ou seja, para que ele serve?
Pesquise o significado da palavra labirinto, né? Pode ser num dicionário aí, até um dicionário online, né? Como o termo labirinto poderia ser usado em sentido figurado? Dê exemplos. Como a gente usaria a palavra labirinto no sentido figurado? Poxa, estou com um problema aqui na minha vida, está parecendo um labirinto, né? Que eu não consigo sair. Você conhece outras palavras que podem ter significados diferentes dependendo como são usadas? Tem várias, né? Conforme a gente usa uma palavra, ela tem um significado. Conforme a gente usa de uma outra maneira, ela tem outra, embora seja a mesma palavra, né? Por que essa palavra labirintos está grafada em itálico? O que quer dizer itálico? Essa letrinha meio deitada aí que tem no computador, nos teclados, né? Tá, então vamos responder aí. E vamos aqui na atividade 2, que é falando um pouquinho de gramática. Observe a oração a seguir para responder as questões. 1. O rei Minos o construiu para manter aprisionado seu filho Minotauro, que nascera metade homem e metade touro. Então ele usou dois verbos aí no passado, né? Um deles está no pretérito perfeito, que é construiu, né? E o outro está no mais que perfeito, que é nascera, né? Qual dos dois ocorreu antes, né? Qual das duas ações aconteceu antes? Construiu o labirinto ou nascera metade homem, metade touro? Quem aconteceu primeiro? O nascimento do Minotauro ou a construção do labirinto? Se no lugar de nascer o autor utilizasse o verbo nasceu, haveria mudança de sentido? Será que haveria? 2. Pesquise uma gramática diferença entre pretérito perfeito e mais que perfeito. Então, assim, né, o pretérito na língua portuguesa, no modo indicativo, tem três variedades: o pretérito perfeito, o imperfeito e o mais que perfeito. Os três são coisas no passado, mas cada uma é um tipo de passado diferente. O perfeito, por exemplo, é um passado que já acabou, né? Por exemplo, ele chegou ontem. Então esse chegou aí, aconteceu o fato, já foi consumado, acabou, pronto. O imperfeito é uma ação que se repetia no passado. Por exemplo, ano passado, todo dia eu almoçava na minha avó. Então é uma ação que aconteceu, mas que se repetia com frequência. E o mais que perfeito é uma ação que ocorre antes de uma outra ação. É o tal do nascer aí, né? Quando ele construiu o labirinto, o Minotauro já nascera, né? Quer dizer, o Minotauro já tinha nascido, já nascera antes da construção do labirinto. Mais que perfeito é uma ação que ocorre antes de um outro verbo do pretérito perfeito. Agora que você coloca aqui, ó, né, esses conceitos, voz ativa e voz passiva. Também você pode procurar numa gramática ou na internet o significado desses dois conceitos. O que é voz? Voz é conforme o verbo pratica ou sofre ação. Se o sujeito pratica a ação expressa pelo verbo, ele é uma voz ativa. Por exemplo, comprei o carro. Eu fiz a ação de comprar. Então eu sou um sujeito ativo, então a voz é ativa. Se eu digo o carro foi comprado pela mulher, então a ação de ser comprado foi uma ação passiva, ele sofreu ação, o carro sofreu ação de ser comprado por uma pessoa. Então nós temos a voz passiva aí, tá? 22. A oração em negrito marcada no trecho está na voz passiva. Passe-a para a voz ativa fazendo as demais adequações. Então aqui, o Minotauro foi morto pelo herói Teseu. Está na voz passiva, foi morto, né? Como que seria essa mesma frase na voz ativa? Seria o herói Teseu matou o Minotauro, né? Seria o sujeito praticando a ação, tá? Então, gente, fica aí para essa aula aí, nessas atividades, coisas simples, né? Mas que já dá pra gente começar a desenvolver esse caderninho volume 3 e assim a gente vai fazendo aí uma ou duas aulas por semana através dos vídeos para a gente
não perder tanto tempo, tá bom? Obrigado aí, até a próxima. Beijo do gordo.